Oi, gente, tudo bom com vocês? Ontem eu estava vendo a ministração de uma pastora no YouTube, a Viviane. Eu gosto muito do jeito dela falar, que eu acho ela doce, amorosa, muito nas palavras dela, sabe? Eu estava ouvindo uma palavra sobre coragem. Ela falando que era tímida, enfrentou a timidez e que Deus tem chamado ela para esse lugar. E teve uma frase que ela falou que me tocou bastante, que foi: não vista a armadura de Saul. É, ela é tímida, pelo menos ela era tímida, mas Deus chamou ela para falar. E tem usado ela na doçura dela, na forma dela carinhosa de ser. Tem mulheres guerreiras, determinadas, que Deus tem chamado elas nessa força. E eu tenho prestado bastante atenção nas características das mulheres que Deus tem chamado. São mulheres com maneiras de falar diferente, maneiras de se vestir diferente, a forma de se comportar também são diferentes. Cada um do seu jeitinho, sabe? E eu fico pensando que eu tenho certeza que muitas dessas vezes nem imaginava que poderia estar fazendo o que ela faz. Simplesmente foram fazendo o que Deus mandou, porque essa é uma característica em comum. Apesar de falarem diferentes, apesar de serem mulheres diferentes, deixaram ouvir, deixaram, né? E escolheram ouvir, a palavra melhor que dizer isso, escolheram ouvir a voz do Espírito Santo e estão cumprindo o chamado delas, cada um do seu jeito, cada uma com suas características, com sua maneira de falar, maneira de se comportar. Muitas mulheres são chamadas para fazerem a diferença, não necessariamente falando. A gente pode fazer a diferença cuidando, seja se você é uma cuidadora, você gosta de crianças, quando você cuida, quando você dá uma palavra de incentivo para uma mulher, se você é uma cabeleireira mesmo, e chega uma mulher lá com autoestima baixa, e você aproveita aquele momento que está cuidando do cabelo dela para falar do amor de Cristo. Quando você tem a sua amiga chega triste para desabafar com você, para falar com você. E ao invés de você ficar só resmungando e colocando pilha no que ela tá, no sentimento ruim que ela está sentindo, você escolhe levar uma palavra positiva, você escolhe acolher, escolhe falar de Cristo. Eu creio que essa pode ser a posição que Deus colocou você. Às vezes a gente acha que a nossa posição tem que ser uma coisa grande ou com bastante visibilidade, mas não, às vezes Deus nos chama na simplicidade. Às vezes, talvez, né, o seu chamado possa ser cuidar dos seus filhos. Você vai dizer, ser dona de casa, a mulher foi chamada para ir além, certo? Mas a mulher pode fazer tudo. E se ela escolher ser só dona de casa, só dona de casa e só mãe, ela é uma escolha genial. Eu boto porque eu disse só, gente, porque cuidar de uma casa, cuidar de filhos não é fácil. Ter filhos qualquer um tem, mas o compromisso de educar, de ensinar, de formar seres humanos com caráter que possam fazer a diferença, isso não é fácil. A mulher pode escolher trabalhar fora, pode escolher querer ir longe, pode, mas essa palavra de não vista a armadura de Saul ficou impregnada na minha mente. Ou seja, eu vou viver o que é meu, o que Deus tem para mim, independente do que os outros estão pensando ou vão achar. Viva o que é seu. Não vista a armadura do outro. Não queira viver o que é para o outro. Não queira ser o que você não é. Viva a sua essência. Viva o que Deus quis para você. Se você sente no seu íntimo e se você sente e se você através das escrituras vê que isso que você está aí pensando é o que Deus quer para você, então vá, viva a sua identidade, que é Cristo, tá bom? Eu vou deixar um versículo que encontra-se em Isaías 6, que diz assim, vou começar a partir do versículo 5, que diz assim, capítulo 6, versículo 5. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins
voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvis de fato e não entendeis, e verdes em verdade, mas não percebeis. Nessa palavra, o título da mensagem diz assim: Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Ele não se considerava capaz, como ele mesmo diz: Ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros. Mas o serafim tocou com uma brasa tirada do altar e foi tirado dele a iniquidade. Deus tem dito: A quem enviarei? Será que ele pode confiar em você para enviar, para você entregar o que ele quer que você entregue?